Tudo jóia. Muito obrigado pela presença, pela vinda. Já há um tempão, né, que a gente não se encontra aqui. É sempre um prazer participar do programa, que é sempre muito jovem, muito Rubinho, legal. Obrigado. Você acha que 96 vai ser melhor que 95, do seu ponto de vista do esporte para você? Eu acho que sim. Eu acho que 95 foi um ano muito de aprendizado. Foi assim, um ano bem difícil. Foi um ano de várias quebras assim de última hora. E eu acho que 95 tem que servir para o aprendizado, para 96 ser melhor, para realmente dar um pouco mais de alegria, porque esse ano faltou um pouquinho sempre na última hora. Para quem é? Rubinho, qual exemplo que o Ayrton Senna te deixou como pessoa e como piloto? O Ayrton foi uma pessoa muito importante. O Ayrton foi uma pessoa que, como pessoa, ele deixou muita humildade, que eu acho que esse é a grande coisa de um campeão. Não? Ele não precisa ser só campeão dentro da pista, ele precisa ser um campeão fora também. E dentro das pistas ele sempre me ajudou quando pôde. O Ayrton é uma pessoa muito ocupada e era difícil de chegar até ele pelos fãs, pelas coisas que tinha que fazer. Então era sempre muito difícil, mas quando eu precisei ele sempre esteve do meu lado. Então eu tenho muitas boas recordações. Rubinho, eu queria saber se ele não fica chateado com o pessoal do Cacete Planeta de fazer uma sátira, chama ele de Rubinho Pé de Chinelo. Você gostaria de trabalhar no Caceta? Eu acho que sim, né? Valeu, melancia, obrigado. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho graça, inclusive, peço para gravar, às vezes eu vejo. Inclusive, eu devo estar marcando um programa junto com eles para poder realmente mostrar que o Rubinho não fica chateado. Tá pé de chinelo mesmo, 95 só quebrou, então 96 tem que provar que tá diferente. Grande Rubinho. Fala, garota. Pro Rubinho, depois da morte do Senna, os telespectadores e a mídia começaram a se cobrar mais, né, para as vitórias. Eu queria saber. Entendeu? Eu entendi. Não, foi um momento difícil realmente que eu passei na minha carreira, porque eu queria, e também juntamente com todos nós, eu acho que a gente queria um novo Ayrton, uma coisa que suprisse com aquilo que o Ayrton deixou. Então foi muito difícil para que eu pudesse suprir com aquele buraco. Então eu tentei de tudo no Grande Prêmio do Brasil. Eu tinha problemas com o carro e tentei fazer a mais, acabei rodando, batendo, e o carro quebrou, e eu corri muito mais a pé do que com o carro. Então ficou muito difícil. Mas acho que serviu hoje, eu posso falar que serviu para que eu pudesse ser uma pessoa um pouco mais forte, não só de cabeça, mas também na hora dentro do carro. Que eu acho que a vantagem do europeu única em cima do brasileiro é a frieza, é poder pagar da sexta para o sábado se ele teve problemas ou não, se ele venceu. Então eu acho que essa é uma coisa que eu aprendi bastante, que agora o que vier tá bem-vindo. Eu estou acho que bem mais preparado do que antigamente. Rubinho, quando é que vão achar na vestimenta algo mais bacana? Porque a gente fica sem ver assim o Rubinho. Quer dizer, não. Tira não. Tirar não. Não, tirar não. Não posso. Não pode. Tá grudado. O meu contrato vai pro Beleléu, daí não tem nem Fórmula 1 ano que vem. Não, nem só pra ver como é que fica assim. Fica assim, ó, só. Sim. Melhorou? Assim fica bacana. Pô, assim eu tô pago ainda, tá? Mas a Pepsi fica lá atrás. Não, mas aí eu falo Mas, que você tá de costas. Não, eu tô falando só pra dar uma sugestão deles arrumarem um jeito melhor do rosto aparecer, né? Mas peraí então, vai. Pronto. Depois dessa discussão profunda, pra livre dar um tempo, volta. Já. Seguimos ao vivo aqui pela SBT Programa Livre. Oi pessoal,
Que bom que você chegou até aqui. Não se esqueça de avaliar o vídeo e se inscrever no canal. Rubinho também eu fiz, quando eu ainda estava começando, ele levou o kart, o pai, não era nem kart, o que era aquilo? Era o kart? Era um kart. Eu lembro da varetinha, esse aqui é o pneu. Isso esse aqui é o pneu, volante. era um programa de orientação, chamava orientação. Isso é o pneu, isso é a direção. E o Rubinho? Perguntas quem tem? Garoto, fala. Ligado? E a minha pergunta é pro Rubinho, que a gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte super perigoso e até mortal. Eu queria saber como que é pra ele estar sempre arriscando a própria vida. O Rubinho sabe que o Christian veio aqui e eu falei pra ele, você sabia, Christian, que o ciclismo mata mais do que a Fórmula 1? Daí ele falou, eu sei, mas eu também não tinha certeza disso. É verdade? É verdade. É verdade, é verdade. Tem inclusive paraquedismo na frente da Fórmula 1, tem alpinismo na frente da Fórmula 1. Enfim, é um esporte perigoso, mas a única vez que eu tive medo, próprio boxe, né? Na cabeça dói, né? A única vez que eu tive medo na Fórmula 1 foi o medo de ter medo de voltar pro carro, porque na sexta-feira, quando o Ayrton teve o acidente, eu tive o meu acidente que foi, de uma certa forma, eu não lembro de nada, apaguei e tal, foi aquela coisa ruim. Então, quando eu 2 semanas depois de tudo que aconteceu, eu voltei para guiar o carro. Então, antes de entrar no carro, eu estava com medo de ter medo. E graças a Deus eu entrei e fiz um dos melhores tempos que eu já tinha feito lá em Silverstone. Foi a única vez que eu realmente tive medo. Eu rezo bastante, a hora que eu fecho o cinto, eu acho que é a hora que eu me realizo mais, a hora que eu fecho a viseira, é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Então, acho que não tem... O dia que tiver que acontecer, vai acontecer ali ou em qualquer outra fazer uma pergunta pro Rubinho Barrichello. Como o Brasil é visto lá fora? Depende em que área, né? Eu acho que... Vamos ver na sua. Na minha área é sempre visto muito bem. No meu caso, as portas sempre foram bem abertas, porque eu comecei numa fase boa da Fórmula 1, onde o Emerson já tinha passado, o Piquet, o Ayrton. Então, quando eu cheguei, o brasileiro é já visto como sinal de velocidade, como sinal de um bom piloto. Então sempre foi muito bom. Eles sabem que é difícil arrumar dinheiro no Brasil, levar patrocinadores, mas sabem que o brasileiro em si é um bom piloto. Não, eu queria perguntar pro Rubinho o que ele acha da Adriana Galisteu ter crescido com a morte do Senna. Olha, é difícil, é bem difícil responder, porque eu acho que depende do ponto de vista, todo mundo pode ter opinião. Então eu acho que a Adriane foi uma pessoa que o Ayrton gostou muito, e isso eu posso afirmar porque eu tive sempre do lado. Agora fica difícil saber se eu faria a mesma coisa, se eu não faria, fica difícil saber qual era a posição da Adriane depois do acidente, se ela foi realmente rejeitada pela família, se ela não foi. Então fica muito difícil falar. Eu acho que seria injusto da minha parte dar qualquer justificativa, a parte daquilo que eu sei, que era a única coisa que eu sei, que o Ayrton gostava bastante. Calma. A Chapolina aqui tá afim de fazer pro Rubinho, qual foi o momento da sua vida que você falou, não, eu quero ser piloto, e o que mudou? E a gente tá torcendo pra você ano que vem. Obrigado. Todos nós. É difícil saber o dia que aconteceu, assim, porque foi uma coisa que veio normal na minha vida. Eu com 6 anos de idade, antes de ir pro colégio, eu já corria de kart. Então foi uma coisa que veio crescendo, e na medida do possível os patrocinadores sempre foram ajudando, e a coisa foi melhorando e foi progredindo. Então não mudou nada. Eu acho que a melhor coisa que eu posso dar, e que é a única coisa que eu posso dar em retorno ao meu pai, é a simplicidade que ele sempre me pediu. Então o dia que eu não for é o dia que ele vai me virar a cara e eu vou ficar muito chateado. Fala, garoto. Fala, garoto. Rubinho, como é que você resume em poucas palavras o que a Fórmula 1 significa pra você? Em poucas, não pode ser, se não for em muitas, é a minha vida. É aquilo que eu mais amo realmente fazer. Não tenho... quando algumas pessoas me perguntam se eu gostaria de mudar de categoria, se eu acho alguma outra categoria interessante, eu acho muitas outras categorias interessantes, mas a Fórmula 1 foi tudo aquilo que eu realmente pedi a Deus, para que eu pudesse chegar. Eu cheguei assim de uma forma muito rápida. Digamos que eu acabei o 3º colegial, em 4 anos eu estava na Fórmula 1, então foi uma fase muito rápida da minha vida,
e é a coisa que eu mais gosto de fazer. Bacana. Bem, é o seguinte, ó, se o Schumacher foi contra a sua contratação na Ferrari, e se a Jordan é a melhor equipe mesmo para você? Olha, eu acho que o Schumacher, né, ele foi a favor de um piloto que tivesse um pouco mais de experiência em equipes grandes. Ele não chegou a vetar. Eu acho que mesmo porque ele não tinha condições de vetar, porque se ele pedir alguém que tinha mais experiência, não poderia ser o Irvine, que é realmente um pé de asfalto que acelera bastante, mas é um pé de chinelo em conhecimento de carro. Então isso diz que ele não estava mandando muito lá dentro. Acho que a Jordan foi a melhor escolha, porque eu acho que o ano que vem vai ser tão aberto, que a gente não sabe se a Benetton andava porque o Schumacher era bom, a gente não sabe o quanto que a Ferrari vai ser boa, e eu acho que quem saiu ganhando com isso são aquelas equipes que deram a continuidade, que são a Williams, a McLaren, se Deus quiser o Hackney ficar bom, e a própria Jordan. Então eu acho que daí o prosseguimento para uma grande temporada. Fala, garoto! Fora o acidente do Senna, qual foi o acidente mais impressionante que você já presenciou pro Rubinho? Eu fiquei muito impressionado com o do Mika Hakkinen, essa última na Austrália. Eu vi a cabeça dele, eu estava dentro do carro olhando na televisão, e posso dizer que depois eu tive que voltar à pista e não consegui dar o que eu deveria realmente acelerar. Então eu fiquei bem impressionado, porque a cabeça dele bateu de uma forma, o sangue escorrendo, eu já não sabia para onde vinha o sangue, então fiquei preocupado. Foi para mim ou foi para mim? Se eu acho que a morte do Ayrton foi ocultada para evitar o cancelamento da corrida. Olha, é difícil saber, eu tava tão chapado naquele dia, foi bebida, não. Foi bebida, eu bati, eu tava no hospital. Eu tava no hospital, não tinha bebida, no dia da corrida ele tava na Inglaterra. Olha, eu acho que tudo na Fórmula 1 é feito para que o show continue. De uma certa forma, o show precisa continuar. Então, eu não tenho certeza se eles realmente fizeram ou não. Mas eu falei que eu tava chapado porque eu tava no hospital. Rubinho, olha pra mim. Rubinho, aí, bonézão pra você. Cana. E perguntar pra ele se ele não se sente incomodado quando ele vai nos lugares aqui mesmo. As perguntas são sempre relacionadas a você e ao Senna. Você não se sente incomodado? Eu acho que foi muito difícil, foi realmente muito difícil, assim, a comparação, a vontade de querer fazer igual, mas depois eu consegui provar não só para mim, mas acho que para todo o público brasileiro, que ninguém vai conseguir ser igual ao Ayrton. Acho que não tem substituto pro Ayrton, porque o Ayrton vai ser uma pessoa que vai ser inesquecível. Então o que eu tenho que fazer é dar continuidade àquilo que eu comecei, que é tentar ser um dia campeão de Fórmula 1 e também dar continuidade a tudo aquilo que os brasileiros conseguiram dentro da Fórmula 1. Então, ser comparado ao Ayrton é uma glória, mas ao mesmo tempo hoje em dia eu estou muito mais bem preparado do que alguns tempos atrás. Eu acho que às vezes nós temos menos pressa do que parte da imprensa. Não é verdade? Eu de uma certa forma, eu não queria que eu não faço a coisa com pressa. Eu acho que você tem que fazer com determinação e quando realmente fazer direito, para que a coisa não saia assim pela metade. Então eu não quero chegar a ter, por exemplo, 27, 28 anos e estar na mesma condição, porque daí você passou da situação de jovem, onde você está um pouco mais relaxado, para a situação pressão, porque você nunca fez. Então o trabalho tem que ser feito para que logo o pódio possa surgir com a sambadinha de novo.